Boa noite a todos. Hoje, dando continuidade às nossas atividades online, né, nossas palestras pela anatomia humana da Universidade Federal Fluminense. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre sistema circulatório, alguns conceitos fundamentais que a gente vai precisar para as palestras seguintes. Meu nome é José Cavazzoli Lazzoli, sou professor do Departamento de Morfologia da Universidade Federal Fluminense. Vamos lá? Sempre que nós nós falamos alguma coisa sobre o sistema circulatório, sobre vasos, a gente tem esse radical aqui que é Angios, né? Não sei se vocês conhecem esse personagem aqui. Ele é o William Harvey, ele é médico inglês e ele foi o primeiro a descrever o sistema circulatório no ano de 1628. Vamos lá. Eu gostaria de fazer uma introdução e convidar vocês a fazer um raciocínio, que é um raciocínio bastante simples, que é o seguinte. Então, quando a gente analisa, por exemplo, um organismo simples assim, né? Ele está dentro de um meio líquido aparentemente, e em princípio todos os nutrientes que ele precisa, né, ele consegue obter muito facilmente. Afinal de contas, todos os limites dessa célula, que é o seu próprio organismo, estão em contato, né, com uma facilidade muito grande. Então ele precisa de alguma fonte de energia, enfim, algum tipo de substância, né, ele consegue obter com muita facilidade. Agora, à medida em que os organismos foram se tornando mais e mais complexos, né, com milhões, bilhões e até trilhões de células, foi necessário que houvesse um sistema que fosse capaz de literalmente fazer chegar a aquelas substâncias que aquelas células precisavam para funcionar normalmente. E, ao mesmo tempo, era importante que houvesse um sistema de recolhimento de escórias, de dejetos, daquelas substâncias que não eram mais importantes para o funcionamento da célula e que essas substâncias fossem eliminadas, tá, para o meio externo. Então, percebam que num ser mais simples como esse, né, todos os limites do ser, do organismo, estão em contato com o meio externo. Agora, a partir do momento que a gente tem um organismo muito mais complexo, a imensa maioria das células não estarão em contato com qualquer tipo de meio externo. Então, o sistema circulatório ele surgiu a partir dessa necessidade de levar a essas células vivas substâncias e de recolher também dessas células vivas substâncias que seriam prejudiciais para o funcionamento normal. E a gente tem que pensar também que o sistema circulatório, ele, em princípio, a gente questiona, será que pode ser um sistema fechado ou será importante ter algumas interfaces com o meio externo, né, com o exterior daquele organismo? Aí eu pergunto para vocês, um sistema fechado funciona? Se eu tiver um sistema fechado, eu vou ter as mesmas substâncias circulando indefinidamente, tá certo? A partir do momento em que esse sistema tem algumas interfaces com o meio externo, eu tenho a oportunidade de inserir no sistema circulatório substâncias e eliminar desse sistema. Então, basicamente, em termos conceituais, a gente vai trabalhar com vasos. Vamos considerar que o coração, como bomba propulsora, é o centro desse sistema, tá? E o termo eferente, que é um termo com o qual vocês vão passar a se acostumar, diz respeito a estruturas que tenham uma direção centrífuga, ou seja, que partam do centro e se dirijam para a periferia. E esses vasos eferentes que saem do centro para a periferia são denominados artérias. Então, conceitualmente, as artérias são vasos eferentes. Bom, é importante a gente dizer que as artérias
representa um sistema de alta pressão, né? E sempre que a gente mede a pressão de um paciente, como vemos aqui, na realidade a gente está vendo, a gente sempre mede 120 por 80 milímetros de mercúrio. O que quer dizer isso? Quer dizer que a pressão dentro do sistema circulatório, pelo menos da parte central do sistema circulatório, ela oscila entre essas duas cifras, 120 por 80 milímetros de mercúrio. Então, o 120, no caso, é a pressão máxima no sistema naquele momento, e a pressão mínima é 80 milímetros de mercúrio. A gente chama essa máxima, essa mínima, de pressão sistólica e pressão diastólica, por uma razão muito simples e muito óbvia, né? Quando o coração se contrai, que a gente chama de sístole, a gente tem a geração da pressão máxima naquele sistema. E à medida em que o coração vai se relaxando, o ventrículo esquerdo, quando a gente fala de circulação sistêmica, vai se relaxando, a pressão vai caindo progressivamente até a próxima sístole. E progressivamente, o mínimo que ela chega naquele momento, em termos de circulação central, é a pressão diastólica. Bom, as artérias também, elas se caracterizam pela sua pulsação, né? Aqui, o médico aqui está examinando o paciente, está palpando o pulso radial. O pulso radial é o pulso da artéria radial, que pode ser palpado nessa região aqui, na artéria radial. E as artérias, elas se caracterizam pela sua pulsação. Então, as artérias, elas podem ser classificadas, primeiro, em artérias elásticas, tá? E as artérias elásticas são justamente aquelas primeiras artérias que saem do coração. Nessa figura, essas artérias elásticas, por que elas são denominadas assim? Não é por acaso. É porque elas têm uma quantidade grande de fibras elásticas na composição da sua parede, tá? E justamente essa elasticidade da parede, por exemplo, da aorta, é que vai transformar o que seria um fluxo intermitente, tá, em uma corrente contínua, tá certo? Isso ficou claro para vocês? Então, sístole do ventrículo esquerdo, vai o fluxo de sangue, a aorta, obviamente, ela não vai fazer isso, mas ela tem alguma elasticidade, essa elasticidade da aorta absorve aquele fluxo que é enviado, aquela pressão que aumenta, e daqui a pouco, lei ação e reação, ela devolve aquele fluxo novamente, transformando o que seria um fluxo intermitente num fluxo contínuo, numa corrente contínua, mas pulsátil. E é essa pulsação que a gente é capaz de palpar nas artérias periféricas. As artérias seguintes, elas são ramos dessas primeiras artérias, dessas artérias principais, tá? São as artérias musculares, tá certo? São os ramos e as continuações das artérias elásticas. Na realidade, vão configurar a maior parte das artérias do corpo. Essas artérias, elas têm menos fibras elásticas na composição da sua parede e uma quantidade maior de músculo liso, musculatura lisa, tá certo? E, finalmente, as arteríolas são as menores divisões das artérias, né? Bem na periferia mesmo, são as menores divisões das artérias e as paredes são constituídas predominantemente por musculatura lisa, tá? E são essas arteríolas que serão responsáveis pela resistência vascular periférica, a resistência da periferia à passagem do sangue, ao fluxo de sangue. Então, para que vocês tenham uma ideia, uma artéria ela é constituída dessa forma, uma camada mais interna que vemos aqui, ó, que é a camada íntima, né? Ela é composta por células endoteliais e sempre essas células endoteliais serão sustentadas por tecido conjuntivo frouxo. Além da camada íntima, a gente vai ter a camada média que vemos aqui, ó. Ela é a camada mais espessa e ela vai ser formada por proporções variáveis de fibras elásticas e fibras musculares lisas. Então, e a terceira camada é a camada adventícia, que vemos mais externa aqui nesse desenho, tá certo? A camada adventícia, ela é a camada mais forte da artéria, né? Ela é formada por fibras colágenas, formada por fibras elásticas também, né? Muitas vezes ela vai ter pequenos vasos, pequenas artérias muito, muito fininhas, né? Mas que são necessárias para nutrir as células que compõem essa camada. Bom, um conceito aqui de anastomoses, né? É importante termos esse conceito. Isso daqui é uma mão, obviamente, como vocês podem ver, né? Na mão, a gente tem a chegada de duas artérias. A artéria radial, que está aqui,
e artéria ulnar. Agora veja como a artéria ulnar, que ela descreve um arco aqui, ela recebe um ramo da artéria radial que fecha esse arco aqui. Isso a gente chama de anastomose. Anastomose seria a comunicação entre diferentes artérias. Bom, então nós estamos seguindo o caminho, artérias, né, artérias elásticas, artérias musculares, arteríolas, e chegamos a nível capilar. Se pensarmos bem, o nível capilar é o objetivo final, digamos assim, do sistema circulatório. Isso a gente não consegue por meio de uma artéria de grosso calibre, uma artéria grande, ou mesmo uma artéria muscular, ou mesmo aquelas artérias que vimos aqui, artéria radial, artéria ulnar. Esses daqui são apenas caminhos pelos quais a gente vai conseguir chegar exatamente a cada uma dessas células que compõem essas estruturas que estamos vendo aqui. Então, temos aqui, né, como funciona isso. Temos uma artéria aqui, temos arteríolas aqui, e aqui essas arteríolas, elas alimentam a rede de capilares, tá certo? Então, nós temos o polo das arteríolas aqui, os capilares, e esses capilares se continuando em vênulas que desembocam nas veias. Então, esse daqui é o alvo, é o objetivo do nosso sistema circulatório. Chegar em vasos tão pequenos, tão finos, tão pouco calibrosos, que sejam eles capazes de alimentar, até nesse ponto aqui, cada uma das células vivas e recolher, a partir desse ponto aqui, aquelas substâncias que aquelas células não precisam mais e que, se fossem acumuladas no interior dessas células, seriam extremamente prejudiciais, extremamente deletérias para o seu funcionamento normal. Então, agora a gente faz o caminho inverso e a gente passa a lidar com vasos aferentes. O termo aferente significa da periferia para o centro. Bom, as veias, elas são então vasos aferentes, as vênulas, elas recolhem o sangue dos plexos capilares, tá certo? E vão de maneira análoga, mas ao contrário das artérias, né, que vão se ramificando, na realidade as veias, elas vão se reunindo. Veias de calibre muito pequeno vão se reunindo em veias, vão confluindo para veias de calibre progressivamente maior. Tá? De uma forma geral, nós temos mais veias do que artérias, né? Não é uma regra, mas em muitos locais a gente tem uma artéria e duas veias correspondentes. Existe uma diferença também na parede das artérias e das veias, né? As veias têm paredes mais finas e as veias também costumam ter calibre um pouco maior do que a das artérias correspondentes. Isso daqui são válvulas, né? É um sistema valvular, e como nas veias, ao contrário das artérias, trabalha-se com um regime de pressão bem mais baixo, né? É importante que haja esse sistema aqui para impedir refluxo. Então, imaginem um sujeito de pé, né? E aquele sangue que está no pé do sujeito, ele tem que retornar para o coração, mas retornar por um sistema de baixa pressão e contra a gravidade. Então, existem vários fatores que facilitam o retorno venoso da periferia para o centro, da periferia, por exemplo, do membro inferior para o coração. Tá? E esses detalhes, esses mecanismos, melhor dizendo, eles vão incluir também a integridade do sistema valvular das veias. Imagine, então, um sujeito de pé, ao longo de todo o membro inferior, essas veias têm válvulas em diferentes pontos. Então, ao invés de você ter uma grande coluna de água, você acaba tendo várias pequenas colunas de água, tá certo? Então, o sangue, ele passa daqui, por exemplo, para cá, né? Passa daqui para cá, melhor dizendo, e quando ele quer voltar, ele não consegue voltar, porque o sistema valvular impede, tá certo? Diferente de uma veia varicosa, por exemplo, de uma dilatação patológica e uma insuficiência desse mecanismo valvar, permitindo o refluxo e, ao mesmo tempo, aumentando a pressão hidrostática dentro dessa veia, que é o que acontece em pacientes que têm insuficiência venosa. Os linfáticos, eles são um sistema auxiliar de drenagem. Os linfáticos, eles representam
um sistema só aferente. Ele só vai da periferia para o centro, tá certo? Então, os linfáticos eles se constituem num sistema auxiliar de drenagem, justamente para aquelas grandes moléculas de proteínas, por exemplo, e um pouco de líquido que ainda fica ali na periferia, tá certo? Então, os linfáticos eles começam em fundo cego, ou seja, eles não têm nada alimentando eles até eles poderem retornar. Eles começam da periferia mesmo, fundo cego. Eles se anastomosam bastante, eles estão muito intimamente associados aos tecidos linfáticos, tá? E eles vão conduzir linfócitos para a corrente sanguínea. Então, a determinados intervalos, nós teremos linfonodos, que são locais onde há uma espécie de filtro, né, de drenagem, de filtro dessa linfa que está sendo drenada, e ali são produzidos também linfócitos que são colocados na corrente sanguínea. Nesse contexto, eu considero extremamente importante que vocês tenham a noção de em que espaços nós teremos líquidos dentro do nosso organismo. Então, vejam bem, aqui nós temos um capilar sanguíneo, então temos líquido aqui dentro, né? Temos sangue, temos água e várias outras substâncias aqui, tá? Para que essas substâncias, ou mesmo líquido, passe para dentro das células que estão aqui, ó, é necessário que esse líquido ou essas substâncias ganhem um espaço que a gente chama de espaço intersticial. Então, basicamente, a gente tem um espaço intravascular, que é dentro dos vasos. Aqui temos um capilar sanguíneo, aqui temos um capilar linfático. Temos um espaço intracelular, temos líquido aqui dentro das células, né? E temos um espaço que não é nem dentro dos vasos, nem dentro das células. Esse terceiro espaço, como habitualmente também nos referimos a ele, se chama espaço intersticial. Então, existe uma dinâmica muito grande da passagem de líquido de substâncias entre o espaço intravascular, o espaço intracelular e o espaço intersticial. Então, vejam que são essas duas forças, né, que influenciam nesse equilíbrio entre o intravascular e o espaço intersticial, que são a pressão hidrostática, como dissemos há pouco, e a pressão coloidosmótica ou oncótica. Essa pressão coloidosmótica ou pressão oncótica, ela é dada principalmente pelas proteínas. E das proteínas que temos no sangue, a albumina é responsável por mais ou menos 70% a 80% dessa força coloidosmótica, dessa pressão coloidosmótica. Tá certo? Então, se nós temos proteína no sangue, se nós somos bem nutridos e temos proteínas numa concentração adequada dentro do sangue, a presença dessas proteínas segura líquido dentro do intravascular. Mas a partir do momento em que eu tenha um grau de desnutrição proteico-calórica, ou seja, uma redução da proteína no meu sangue, da albumina. Bom, então apenas alguns conceitos que a gente vai mostrar, essa parte é um pouquinho mais rápida, né? Isso daqui, aqui à direita nós temos um esquema que vocês devem conhecer aí do ensino médio, né? O ventrículo esquerdo, né? Átrio esquerdo aqui, ventrículo esquerdo, então sai o sangue pela aorta, né? A aorta dá inúmeros ramos, emite inúmeros ramos e artérias progressivamente menores até chegarmos aqui na periferia em nível capilar. Então aqui temos as arteríolas, os capilares, esses capilares se continuam por uma rede de vênulas que, como já dissemos, vão se reunindo em veias de calibre progressivamente maior até confluírem por meio das veias cavas superior e inferior para o átrio direito, ok? Do átrio direito, o sangue vai para o ventrículo esquerdo, para o ventrículo direito, desculpe, e daqui para as artérias pulmonares. Então, esse daqui é um exemplo de artéria. É artéria por quê? Porque sai do centro para a periferia, tá? Mas não carrega o sangue, entre aspas, arterial, que a gente não vai mais chamar de arterial, mas um sangue com alta saturação de hemoglobina.
Então, essa é o que a gente chama de circulação sistêmica. Circulação sistêmica com a sequência arteríola capilar vênula, né? Aqui temos a intimidade, né, de um músculo, né? Próximo do que o Igor falou, né? Temos aqui as fibras musculares, temos aqui um fascículo muscular com seu perimísio e aqui ramos, né, de pequenas arteríolas aqui, né, que são as arteríolas que vão nutrir essas estruturas aqui, ó. Elas penetram aqui dentro do fascículo e elas chegam a cada uma dessas células vivas, como vocês podem ver aqui, ó, os pontinhos vermelhos e azuis aqui. A circulação pulmonar, ela é um pouquinho diferente, né? Então, a gente parte aqui do ventrículo direito. O sangue que chega aqui no átrio direito, no ventrículo direito, é um sangue pobremente saturado de oxigênio. É o sangue que já foi utilizado pela periferia e é devolvido para o coração. Só para que vocês tenham uma ideia, a saturação de hemoglobina do sangue que sai do ventrículo esquerdo, ou seja, sangue oxigenado, é acima de 95%. 95%, 97%, 98%. O sangue que chega aqui no átrio direito tem uma saturação em torno de 70%. Então, o sangue que chega no átrio direito e vai para o ventrículo direito, ele é um sangue que precisa ser reoxigenado. Ele não pode circular mais um pouco, né, mais uma vez, percorrer o mesmo circuito sem ser reoxigenado. Tá certo? Se isso acontecer, a gente vai estar trabalhando com uma saturação de oxigênio bem mais baixa. Então, essa circulação pulmonar, ela tem o objetivo, também tem uma sequência aqui de arteríola, que desemboca nos capilares pulmonares e se continuam por uma rede de vênulas. E aqui o objetivo é justamente o de reoxigenação do oxigênio, como vimos há pouco e estamos revendo aqui nessa figura. Então, aqui é o que vem da artéria pulmonar, vejam, é o que vem da artéria pulmonar aqui, por meio das arteríolas pulmonares. Então, até a ilustração aqui mostra hemácias azuisinhas, né, para demonstrar que elas estão, digamos assim, pobremente saturadas de oxigênio, né? Aqui é o caminho que elas percorrem pelo capilar pulmonar. Aqui temos o alvéolo pulmonar com ar ambiente. Então, nesse ponto aqui, o oxigênio ele passa do capilar pulmonar passa do alvéolo para o capilar pulmonar e vai reoxigenando, vai aumentando a saturação de hemoglobina dessas hemácias. E nesse ponto aqui acontece ao contrário. O dióxido de carbono que em excesso passa para o alvéolo da sistema. Tem outros dois tipos de circulação também que é importante a gente conhecer. Aqui nós temos a circulação porta com uma sequência no mínimo estranha, né? Uma sequência um pouco diferente. Não é mais arteríola capilar vênula. É uma sequência vênula capilar vênula. Puxa, mas como é que pode isso? Pode, vamos ver aqui. O sangue saiu do ventrículo esquerdo, sangue oxigenado, vem para a aorta, tá? E nesse ponto aqui, ó, vejam que esse ramo arterial aqui, ele se destina para uma alça intestinal. Na realidade, não é apenas um ramo arterial, são alguns ramos arteriais que vão irrigar as alças intestinais. Bom, o que vai acontecer aqui? A gente tem o normal, né, o habitual, é o que vimos até agora. Arteríolas desembocando numa rede de capilares e desembocando em vênulas e formando uma veia aqui. Esta daqui é uma outra interface do nosso sistema circulatório, uma interface de entrada de substâncias. Tudo aquilo que é ingerido por via oral, que é digerido ao longo do sistema digestivo ou digestório, se preferirem, e quebrado, o processo de digestão consiste nisso, quebrar tudo aquilo que foi ingerido em partículas muito pequenas que possam passar, né, das vilosidades para os capilares nessa região. Então, essa é uma interface. Se aqui nós temos uma interface na barreira alvéolo-capilar de entrada e de saída, aqui é apenas uma interface de entrada, a vênula. Tá? Isso faz com que, de forma extremamente estratégica,
tudo aquilo que seja absorvido pelo tubo digestivo tenha que passar obrigatoriamente pelo fígado, onde muitas dessas substâncias serão filtradas, serão metabolizadas. Existe uma outra circulação, chamada circulação admiral, com uma sequência um pouquinho diferente também, sequência arteríola, capilar, arteríola. Isso da estrutura do néfron. Aqui seria a terceira interface entre o sistema circulatório e o meio externo. Só que aqui é uma interface de saída, tá certo? Então, chega a arteríola eferente aqui, tá certo? Dá nos capilares glomerulares e aqui, né, o sangue chega na realidade pela arteríola aferente, desemboca nos capilares glomerulares e aqui é feita a filtração glomerular. E, finalmente, para trazer a nossa conversa para próximo de um término, circulação colateral. Tá? Circulação colateral, a gente tem, na realidade, anastomoses, lembram desse conceito? Anastomoses, comunicação entre vasos, podem ser vasos arteriais ou vasos venosos, né? Podem ser artérias ou podem ser veias. E na circulação colateral a gente vai ter anastomoses entre artérias ou entre veias, criando caminhos alternativos à via principal para a passagem do sangue. Então vamos ver isso de uma forma mais ilustrada, né? Então, pensem o seguinte, eu tenho uma artéria, né? E já chegamos à conclusão que é por meio das artérias que chegam os nutrientes, entre eles oxigênio, né? Glicose. Imaginem que eu tenho uma obstrução nessa artéria, uma obstrução aguda. Eu tenho uma placa de ateroma aqui, que vemos aqui, uma placa de gordura, e um dia essa placa instabiliza, eu tenho a formação de um coágulo, de um trombo aqui, fechando 100% dessa artéria subitamente. O que vai acontecer com toda a área que recebe sangue por aquela artéria? Vocês conseguem ver a diferença de coloração entre esse pé e esse pé aqui? Então, vai acontecer isso aqui. Primeiro, isquemia e depois necrose. Necrose é morte celular. Isquemia é sofrimento celular. Se a isquemia se prolonga, dependendo da célula, ela consegue aguentar algum tempo, né, sem oxigênio. As células do cérebro, 3 a 4 minutos. Né, as células da pele, muitas horas, até próximo de 24 horas. Células do miocárdio, em torno de 2, 3, 4 horas, até 6 horas algumas. Então, vejam que as células aguentam algum tempo, mas não por muito tempo. Então, elas entram em isquemia, entram em sofrimento, e se essa isquemia se prolonga, a gente acaba tendo realmente necrose, que é o infarto. Infarto é igual a necrose, tá certo? Infarto não acontece só no coração. Infarto você pode ter infarto cerebral, enfim, é um termo que é utilizado para outros processos necróticos também. Bom, então chegamos à conclusão que se eu tiver uma obstrução aguda, provavelmente eu vou entrar em isquemia, se isso não for tratado, eu necrose uma determinada região. Então, trazendo a nossa conversa aqui para um término, né, nós chegamos claramente à conclusão de por que surgiu o sistema circulatório. Mais uma vez, lembrando do ser unicelular e lembrando de uma estrutura orgânica extremamente complexa, onde toda e qualquer célula, cada uma delas precisa receber nutrientes e de cada uma delas é necessário recolher aquelas substâncias que, uma vez acumuladas, seriam deletérias, seriam prejudiciais para o seu funcionamento normal. E esse é o papel primordial do sistema circulatório. Então vamos encerrando por hoje e vou me colocando à disposição de todos para dúvidas. Boa noite a todos.